Aqui em Êxodo, ele diz o seguinte, olha, não blasfemarás contra Deus, nem amaldiçoarás nenhuma das autoridades do teu povo. Gente, ele vai citar a palavra autoridade em algumas partes, e no que se diz respeito à autoridade nas Escrituras, é como se esses conselhos, ainda que ele esteja falando para uma autoridade civil, por exemplo, esses conceitos são princípios, e os princípios, eles cruzam fronteiras, tá? Por que eu estou dizendo isso? Lá em Romanos, no capítulo 13, ele fala um pouco acerca de autoridade, e naquele contexto ele está tratando, um trava-língua aqui, tá? De autoridades civis. Mas isso não quer dizer que aquele texto só serve para, aquilo que ele está dizendo, só para as autoridades civis. Tá? Vai servir também para as pessoas que compõem a cadeia de autoridade eclesiástica, daquelas outras pessoas que compõem as outras cadeias de autoridade. Ou seja, ele cruza fronteiras, ele ultrapassa limites. Os conselhos que são para um tipo e um determinado tipo de autoridade específica em um determinado momento nas Escrituras, também vale para todos os outros. Tá? E como nós vivemos, e eu estou falando para a igreja, num contexto de igreja, e nós somos tentados todos os dias a observar para aquelas pessoas que estão em uma posição de autoridade, principalmente dentro do ministério, e começar a observar defeitos na vida das pessoas, né? E eu costumo sempre dizer que quando a gente está observando demais e vendo muito defeito na vida dos outros, é porque talvez a gente esteja deixando de observar a nossa própria vida. Porque, de contrapartida, quando a gente vai observar a nossa própria vida, tem coisas que precisam ser ajustadas. E nós não estamos resolvendo as coisas que precisam ser ajustadas na vida da gente, e agora já estamos querendo ajustar a vida dos outros. É incrível, né? Isso é muito bom. Talvez não é a palavra que você queria, mas é a palavra que Deus tem para você essa noite. O povo de Deus precisa ser ensinado. O povo de Deus precisa escutar um pouco mais. Porque às vezes eu fico meio pasmado. As pessoas entram, começam a congregar nesse lugar. Eu vou falar daqui porque é aqui que eu congrego, tá certo? E elas entram, começam a congregar, pastor, cheguei, vou congregar. De repente elas vão embora e a gente só sabe que elas não vêm mais porque a gente nota a falta delas aqui nesse lugar. Não existe a devida reverência, não existe o devido temor, não existe o reconhecimento daquilo que de Deus existe sobre a vida daquele a quem Ele constituiu nesse lugar. Eu vou falar de uma forma clara e específica, nesse lugar. Eclesiastes, capítulo 10, foi isso que eu disse? Foi. Verso 20. E ele diz aqui, olha, não amaldiçoes o rei, nem mesmo em pensamento. Tampouco em seu aposento insultes o rico, porquanto uma ave do céu poderá levar as suas palavras pelo ar, e seres alados poderão se encarregar de divulgar aos quatro ventos tudo o que disseste. Oh, aleluia! Tem alguém vendo, tem alguém percebendo algumas coisas. A parte A do versículo é fantástica. Ele diz, olha, não amaldiçoes o rei, nem mesmo em pensamento. Fazer que só a filha do pastor faz, Deus está vendo. Ele sabe, irmão. E às vezes algumas coisas acontecem, eu sei que coisas acontecem por vários motivos, tá certo? Não estou dizendo que é uma regra e que tudo acontece por conta disso. Mas existem coisas na nossa vida que acontecem porque nós não fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos. E nós abrimos precedentes para que o diabo comece a operar em algumas áreas e algumas coisas, mexer na vida da gente. Sabia? Isso é sério. Eu não acredito que se não tivesse tanta importância, são apenas alguns textos que a gente vai ler. Mas você vai ver a seriedade com que esses textos são tratados. São ditos de uma forma muito clara.
Palavras simples, mas muito diretas, objetivas. Ele está querendo dizer, olha, eu estou sendo claro naquilo que eu estou falando. E Carlos, o profeta Carlos Henrique falou algo interessante aqui. Ele disse, olha, existe autoridade delegada e existe autoridade compartilhada. A autoridade delegada é aquela que foi instituída nos cargos, nas funções, para colocar ordem dentro da sociedade. Mas existe aqueles a quem Deus compartilha da sua própria autoridade. Agora, eu acho incrível, porque, observando desse ponto de vista, às vezes nós consideramos mais as autoridades delegadas do que as autoridades compartilhadas por Deus. Ah, não é bem assim, o senhor não sabe. Como não se sabe? Se vê. Se percebe. Pelos frutos a gente conhece, pelas ações do dia a dia. Tá? E a gente percebe se é assim ou se não é assim. Não é porque eu digo que eu sou de determinada forma que de fato eu sou. Observe o meu andar, observe o meu caminhar, ande junto comigo e você vai ver se eu sou aquele que eu estou falando. É isso que vai determinar. As suas atitudes cantam. As suas ações, aquilo que você faz todos os dias, está pregando. Está ministrando aquilo que você está crendo, naquilo que você está andando, naquilo que você diz crer. Né? O testemunho de si próprio é mentiroso. Quem disse foi Jesus. Falar, porque eu sou isso, eu sou aquilo, se vangloriar, dizer que é. Irmão, você não precisa dizer que é alguma coisa, você precisa fazer aquilo que Deus quer que você faça. Amém. Você não precisa dizer para as pessoas, porque só uma pessoa precisa ver aquilo que você está fazendo, é Deus. Amém. E Ele está vendo se você está falando ou se você não está falando. Não precisa ganhar ponto, fazer para o pastor ver. Não funciona. Não amaldiçoes o rei, nem mesmo em pensamento. Aí a gente teme as autoridades delegadas, o guarda de trânsito, tem alguma coisa errada no carro, tem um menino a mais, está sem o cinto atrás, e tu guarda, já fica logo todo duro, não mexe o pescoço, aquele medo, você demonstra um certo temor, medo. Se ele faz sinal para parar o carro, para na hora, irmão. Mas as autoridades compartilhadas às vezes dizem, para de fazer isso. Aqueles a quem Deus enviou, ele não faz isso não, rapaz, você está errado. Tu parou porque volta a fazer aquilo que tu fazia antes. Mas quando o guarda lá no trânsito diz, para aqui, encoste o carro. Aí você encosta. Volte para a pista e vai andar. E você volta e vai andar. Às vezes a gente para de fazer coisas dentro do ministério, num campo físico, numa área de trabalho da gente, e Deus continua falando, volte a fazer, volte a fazer. Você foi chamado para isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Não, porque eu tenho algumas coisas que... Acho que eu vou brincar aqui, eu acho que a gente teria que chamar alguém bem conceituado, com um monte de patente, com algumas coisas, para ficar aqui dizendo que algumas coisas talvez fosse obedecido. Porque parece que... Parece não, nós tratamos como comum, como natural, como normal, como nada, irmãos. Porque quando você fala e seu filho não lhe atende, você não fica muito satisfeito. E você acha que quando uma liderança sua espiritual fala alguma coisa e você não atenta, ele fica animado com você? Você acha que Deus está animado com o seu comportamento? Quando você age dessa forma? Talvez eu não esteja falando para ninguém que está aqui, talvez seja para aqueles que vão escutar dias depois, lá no YouTube. Deus é muito bom, irmãos. Ele tem cuidado com a vida da gente.
Ele quer que a gente tenha atento para essas coisas, porque isso pode prejudicar a nossa vida. A nossa própria vida, na vida, e a vida de outros, da sua família, pode ser afetada por conta de decisões tomadas mediante orgulho. Orgulho é uma tristeza, é uma desgraça. Eu sofri um pouquinho, né? Por conta de uma atitude orgulhosa minha em um dia. E depois daquele dia foi algo tão simples, mas ficou marcado para que eu me policie, para que eu não caia nesse engano. Sabia? Eu fui comprar um morango, eu já contei para vocês essa história. E eu não quis perguntar, porque eu disse, eu vou achar a casa do cara que vende morango. Ele disse para mim onde era mais ou menos, eu acho. E eu percebia dentro de mim, era algo simples. Pergunte. Não, eu vou achar. Eu mesmo, no meio da rua, andando, feito um bobo. Cheguei do lado da casa onde era a casa do rapaz que vendia o morango. Tinha um mercado, disse, pergunte aí. Digo, não, eu vou achar. Nem aqui não. Aí fui, aí andei e não achei. Aí encontrei um amigo, disse, você sabe onde é a casa de fulano de tal? Um rapaz assim, ele disse, sei, me segue aí. Ele foi arrodeando, aí foi para o lugar onde eu estava, foi chegando perto do mercado, eu digo, eu não estou acreditando nisso, não. Ele disse, é essa aqui, ó. Eu disse, obrigado. Orgulho, né? Podia ter perguntado logo no começo. Estava precisando de ajuda? Ninguém me ajudou, até que eu não abrisse a boca e falasse. Atos 23, versículo 5. Então Paulo replicou, eu não sabia, irmãos, que esse homem é sumo sacerdote, afinal está escrito, não falarás mal de nenhuma autoridade do teu povo. Ô, glória! Esse caso, eu acredito que a maioria das pessoas aqui conhecem, acerca de que ele estava falando. E Paulo trata uma pessoa de uma certa forma áspera e grossa, foi rude mesmo. E quando ele foi alertado de que aquela pessoa existia uma área de autoridade que envolvia a vida dela, aí ele fala isso aí, ó. Eu não sabia, irmãos, que esse homem é sumo sacerdote. Afinal está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Mas aí, se não é tão sério, não é tão relevante, eu não consigo ver irrelevância nisso aqui, porque, irmãos, a Bíblia fala em diversas formas, por várias pessoas e de muitas maneiras, acerca disso aqui. Tratando com muita seriedade. Para que tanta seriedade? É porque nós estaríamos, todas as pessoas, desde aquele tempo até agora, estão sujeitas a caírem no mesmo erro. De tratar como comum aquilo que não é comum. Que não é normal. Não é normal. Eu quero que você abra comigo lá em Romanos, no capítulo 13. Ele diz aqui, olha, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Aleluia! Eita glória! Em Romanos, depois do tempo da transição, Jesus já tinha partido, já estava valendo a graça. Oh, glória! Que Deus bom. E olha o que ele termina finalizando o texto. E aqueles que assim procedem trazem, o versículo é claro, condenação para si mesmos. Uau! Aleluia! Eu amo esses textos bem claros e bem diretos, que confrontam o evangelho, o modelo de evangelho que às vezes a gente criou dentro da gente, achando de que tudo está bom de todo jeito, tudo vai assim, de vento em popa, e
Está tudo tranquilo. Está tudo legal. Atente para aquilo que Deus estabeleceu na terra, para que você vá bem em todos os seus caminhos. Eu ainda não vi pessoas se levantarem contra aquelas pessoas que Deus instituiu. Eu tenho visto, eu tenho percebido, durante alguns anos, faz pouco tempo, apenas 8 anos que eu nasci de novo, e ao longo do tempo, tenho acompanhado e vivido com algumas pessoas, e tenho visto a trajetória de algumas pessoas, tanto daqui quanto de outros ministérios, que se levantam e caem na bobagem, de se levantar contra aqueles que Deus instituiu. E, meu irmão, o final, ele não tem como não dar errado. Eu falo muito, não tem como não dar certo. Eu vou falar hoje, não tem como não dar errado para a vida daqueles que se levantam contra. Não tem como. Não tem como. E às vezes a gente não sabe coisas que talvez a gente esteja passando. Não estou dizendo que é uma regra geral e que tudo de ruim que acontece na sua vida é porque foi isso. Não, mas pode ser isso também. Então você atenta o teu coração, abre ele bem direitinho, observa esse ponto aí, né? Se você não está infligindo, não o que eu estou falando, mas o que a palavra de Deus está dizendo acerca desse assunto, para que você tenha sucesso em tudo aquilo que você venha fazer. Irmão, porque imagine se tem uma penalidade, se o guarda manda você parar, ou um guarda de trânsito, e você não para o carro, você será penalizado por aquilo. Você para porque você sabe, não por conta da força física daquele guarda, porque às vezes é até pequeno, magro. Coitado, está lá, vê uma carreta com não sei quantas toneladas de peso. E ele faz só assim, ó. Com a mão, o cara já entende que tem que parar. Você acha que é por quê? Por causa da força física do guarda? Se ele botasse por cima, não sobrava nada do coitado. Mas existe uma autoridade, existe uma área de autoridade sobre a vida dele, que foi delegada para ele. Ou seja, quem é que ele está representando? O Estado. Aí o cara sabe, se eu me meter contra esse cara, eu estou me metendo contra o Estado. E no Estado existem algumas leis que vão me punir. Uau! Aleluia! Aí você para o carro, você para a carreta, você para o caminhão. Quando ele disser, e ainda se ele parar, fiscalizar você, multar você e dizer, agora sai do seu carro. Aí você faz birra, eu não vou sair não, vou ficar aqui. Sai não. Mas dentro da igreja você faz assim. É incrível. E acha que não vai acontecer nada. Aleluia. E acha que nada acontece. Assim é muito bom, irmãos. Assim é muito bom. Um dos maiores desafios de viver uma vida em Deus é passar por cima de você mesmo. De coisas que você estabeleceu, dizendo, não, isso eu não faço mais. E talvez Deus esteja dizendo essa noite para você, mude o seu pensamento, mude aquilo que você disse que não faria mais e comece a fazer. Porque é isso que eu chamei você para fazer. Se você quiser se manter orgulhoso ou orgulhosa, continue. Problema seu. E colha os resultados lá no final. No meio, no final, sei lá. Uma hora você vai começar a colher. Deixa eu ler o texto para você. João 13. Aleluia. Estamos... João 13, 20. E ele diz assim, olha, em verdade vos digo, todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe. E aquele que me receber, recebe aquele que me enviou. Eita glória! Aleluia! Esse é bom. Né? E se eu trocar essa palavra, aquele que receber, pela palavra honra, fica legal também. Aquele que honra quem eu enviar,
está honrando a mim, é Jesus falando aqui. E aquele que honra Jesus está honrando a Deus. Mas o inverso, se você não recebe, ou seja, se você não honra aqueles a quem Deus enviou, você está desonrando o próprio Deus. Mas às vezes a gente pensa que isso é um conto de fadas. Isso é só mais uma história. Irmãos, isso é a realidade e as verdades da palavra. É Deus tentando despertar o nosso coração e o nosso entendimento para que a gente comece a andar de acordo com aquilo que Ele quer que nós andemos. Para que a gente consiga estar numa posição e num lugar onde estejamos aptos a desfrutar daquilo que Ele tem para a vida da gente. Ele está tentando nos colocar no lugar certo. Na posição certa, na condição do coração certa. Para a gente não se perder lá na frente. Quantas pessoas não começaram bem e no final se perderam no meio do caminho? Se perderam. E o que ele fala, o que o pastor falou aqui no início em relação à menina, a fotógrafa, que eu nem sei o nome da menina, não tem nada não, é a fotógrafa, que deu o depoimento dela lá, falando acerca dos cultos. É incrível. É incrível porque quando nós chegamos aqui, irmãos, nós nos comportávamos diferentes dentro do culto. Meu Deus, que igreja é aquela? É a mesma de hoje. Que pastor é aquele? É o mesmo que hoje você critica. É o mesmo que hoje talvez você pense mal em seus pensamentos. Mas cuidado, Deus está vendo. O lugar é o mesmo, irmãos. O ambiente é o mesmo. A visão é a mesma. O objetivo continua sendo o mesmo. Talvez os nossos mudaram. Porque, enfim, quando a gente vai ficando sabido na palavra, a gente se torna equilibrado demais e começa a julgar algumas coisas e deixamos de acreditar naquilo que nós acreditávamos no começo. Deixamos de dar a devida importância àquilo, a importância que nós dávamos a coisas que eram de fato relevantes no começo, que mudou a vida da gente, que nos mantinha numa alegria constante. São as mesmas coisas, irmão. Talvez a gente venha para a igreja parecendo que a gente quer mais uma novidade doutrinária. Não, essa semana vai ter algo novo. Eu quero algo novo. E Deus dizendo, ande no que eu já disse para você. Volte a fazer o que eu disse que era para você fazer. E eu quero mais, eu quero algo novo. Que tá pouco demais. Aí vem alguém de fora, que anda por outros lugares e diz, meu Deus, que igreja é aquela? Eu queria que todo crente fosse lá. E às vezes os crentes da casa estão em casa, jantando em suas casas ou em suas reuniões com seus amigos e desabafando acerca de algumas coisas, alguns conceitos que eles supostamente acham e formularam dentro de si uma nova visão. Deus está vendo. Talvez eu não esteja vendo, talvez o pastor não esteja vendo, talvez o pastor Paulo não esteja vendo. Ah, o senhor quer fazer medo? Quero. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A Bíblia diz que o diabo crê que treme, que estremece, que tem medo. E os crentes não. Os crentes, a maioria, alguns, uma minoria, acreditam que não é bem assim. Também não é para tanto. Abra lá em Judas. Eu vou ler um texto, não vou passar versículo por versículo, não vai dar tempo. Eu vou lê-lo, mas ele é muito claro, viu?
partir do versículo 3. Ele diz assim: Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a batalhar pela fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Ele está dizendo que queria escrever acerca de um assunto, mas sentiu a necessidade de escrever acerca de outro. E aí ele vai continuar. Versículo 4. Ele começa a dizer o porquê. Pois certos homens se infiltraram descaradamente, os quais desde há muito estavam destinados para este juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. E ele já começa dando um relatório bem interessante. Ele fala, eu gosto das palavras que ele usa nesses textos aqui. Ele começa aqui nessa versão que eu estou lendo. Eu gosto desse linguajar, como eu estava dizendo, vou continuar aqui. Eu gosto desse linguajar que ele usa. Tá? No versículo 4 ele diz, olha, pois certos homens se infiltraram descaradamente. Nessa versão, né? E aí ele vai, os quais desde há muito tempo estavam destinados para este juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Versículo 5. É interessante, irmãos, ele ainda não chegou no ponto central do que é que ele está querendo tratar de uma forma muito séria aqui. Tá? Mas no versículo 5, 6 e 7, se eu não estou enganado, ele vai dar 3 exemplos bem bacanas aqui. Tá bom? Versículo 5, ele diz, olha, quero lembrar-vos, se bem que já estáis cientes de tudo isso, mas ele está dizendo, eu quero lembrar vocês, se bem que já estáis cientes de tudo isso, que o Senhor, tendo salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Primeiro exemplo, isso eu quero lembrar vocês, gente. Eu quero lembrar vocês de que Deus libertou um povo lá do Egito. E lá na frente, um pouquinho depois, os que não creram, ele destruiu. Vamos continuar. Versículo 6. E quanto aos anjos que não guardaram sua autoridade e santidade originais, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele os tem mantido em trevas, presos com correntes eternas para o julgamento do grande dia. Versículo 7. De maneira semelhante a estes, Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas entregaram-se à imoralidade e a todo tipo de depravação sexual, estando sob o castigo do fogo eterno. Essas cidades nos servem de exemplo. Oh, glória! Aleluia! Versículo 8. Ora, estes, da mesma forma como alucinados inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. No versículo 8 ele já começa a dizer, ele diz, olha, esse povo, esse grupo que eu falei lá no versículo 4, como alucinados inconsequentes, esses camaradas que se infiltraram no meio da gente, um grupo, no meio do grupo, descaradamente, mudando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele não tratava do assunto de uma forma particular. No versículo 8 ele começa a dizer o foco do negócio aqui. No versículo 8 ele diz, olha, contudo, semelhantemente também estes... Deixa eu ler na outra versão aqui. Ora, estes, da mesma forma como alucinados e inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Versículo 9. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava ou contendia com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar, o Senhor te repreenda. Mas eu quero ler mais uns versículos para baixo. Apesar disso, esses tais, levianamente, difamam tudo o que não compreendem,
e se corrompem até nas atitudes mais simples, que aprendem por instinto, como animais irracionais se corrompem. Versículo 11. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão e foram tragados pela morte na rebelião de Corá. Essas pessoas participam de vossas reuniões e celebrações fraternais, banqueteando-se convosco sem o menor pudor. Agem como pastores que a si mesmos se apacentam, vagam como nuvens sem águas, impelidas pelos ventos, são como árvores sem folhas nem fruto, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São como ondas brávias do mar, versículo 13, espumando suas próprias indecências, estrelas errantes para as quais estão preparadas as mais densas trevas por toda a eternidade. Eu vou parar por aqui esse texto. Esse texto é fantástico, gente. Ele é muito bom. Ele é extraordinário, ele é sensacional. O escritor diz, olha, eu estava me preparando para falar acerca de um assunto, mas eu senti, não uma questão de sentimento, mas uma percepção espiritual. Eu percebi que era necessário falar acerca de outro. Aí ele fala, entre linhas ali, começa no versículo 4, porque existem pessoas no meio de vocês que estão, de uma forma descarada, negando a própria fé, negando o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua, eu vou deixar para vocês, vou recordar a mente de vocês, que Deus libertou um povo do Egito, mais tarde destruiu. Os anjos que não guardaram, estão presos, acorrentados, estão presos, com correntes eternas, aguardando o dia do juízo final. Da mesma forma, as cidades de Sodoma e de Gomorra se entregaram a todo tipo de prostituição, de impureza, lascívia, se entregaram à bagaceira, meu irmão. E alguma coisa aconteceu. Aí no versículo 8, ele diz, olha, contudo, semelhantemente, da mesma forma, estes, da mesma forma como alucinados inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas caluniam, se levantam contra todas as autoridades instituídas. Aleluia. Diga para a pessoa que está do seu lado, irmão, não, peraí, calma aí, só os vivos, tá? Aleluia, glória a Deus. Só os vivos. Isabela brincando comigo, disse, é o senhor que vai pregar? Eu disse, sou eu. Ela disse, eu vou descer. Eu disse, não, fique que eu vou entregar um monte de chave hoje. Não foi, Bela? Mas foi ela brincando, ela não ia descer não, viu? É. Diga assim, irmão, cuidado com o que você faz com as autoridades que Deus instituiu. Tenha muito cuidado. Não torne comum aquilo que não é comum. Amém? Não torne comum aquilo que não é, não torne. Mas eu fico entusiasmado no versículo 9, quando tem ali a briga do arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés. É fantástico. Aí o arcanjo diz, olha, mesmo podendo proferir palavras contra, ele se limitou a dizer, o Senhor te repreenda. Contra o diabo. Condenado. Aí a gente às vezes quer se levantar contra as autoridades que Deus instituiu. Irmãos, é uma loucura, irmão. Como é que eu vou? Eu não consigo compreender. Como é que eu vou matar a própria fonte que me alimenta? Vou morrer de fome. Vou morrer de fome. É como se eu estivesse sufocando a fome. Se é dali que tu te alimenta. Há um texto que diz o seguinte, lá em Salmo 92, versículo 13. Eu acho que é por aí.
Ele diz, olha, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Plantados na casa do Senhor, florescerão. Rapaz, uma árvore que é plantada, ela valoriza. Ela extrai, ela valoriza a terra onde ela está plantada. Porque é dali que vem todo o alimento. É aquilo ali que está ao redor dela, que está cobrindo as raízes dela, que está alimentando, está mantendo ela de pé. E lá ela dá frutos. Lá ela frutifica. Se você está aqui nesse lugar, se você congrega aqui nesse lugar, você tem que frutificar segundo a visão desse lugar. Você tem que abraçar a visão. Você tem que agarrar a visão. Você tem que concordar com a visão. Você tem que falar a mesma visão. Você não tem que falar ao contrário, você tem que falar a mesma coisa. Você tem que pegar os projetos com a mesma intensidade com que o líder pega. Você tem que impor força nesse negócio. Porque se você está plantado aqui, você tem que florescer aqui. Se você está se alimentando daqui, você tem que dar frutos aqui. Tem que dar frutos. Nesse lugar. Plantados na casa do Senhor, florescerão. Florescerão. Agora não pense, irmãos, que o contrário também não é verdade. Está no lugar, se levanta contra e não vai acontecer nada. Aí você está de brincadeira. Aí você está de brincadeira. Eu acho que nós estamos de brincadeira. Se tem benefícios, quando a gente faz, quando nós não fazemos, vai ter prejuízos. É uma via de mão dupla. E não confunda a graça com isso que eu estou falando aqui, não. Com os princípios estabelecidos por Deus. Eu vou finalizar, o louvor pode subir, com um texto lá de 1 Samuel, capítulo 1. Deus quer nos ver atentos, ligados em relação a isso, para que a gente não seja pego desavisado, de surpresa. Esse texto é um texto muito interessante, vai falar um pouco acerca de algumas pessoas que você já conhece muito, mas não tem problema não. 1 Samuel capítulo 1. E é um texto que fala a respeito de Ana, tá certo? Vocês devem conhecer a história de Ana, que andava angustiada porque não tinha filhos. E a outra bendita lá ficava provocando. E aí Ana um dia decidiu ir para o templo, orar, desabafar. E no versículo 12, por diante, diz assim: enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia o som de sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto, Ana lhe replicou com estas palavras. Para aí, olha para mim. E eu acho que alguns aqui conhecem a história de Eli. Eli, nesse momento aqui, ele não estava vivendo um dos melhores momentos de sua vida com Deus. Ele vivia um momento onde ele estava acobertando algumas coisas que os filhos dele faziam. Ou seja, ele não estava com uma vida reta diante de Deus. Não estava com a vida, ele era um sacerdote do Senhor, mas ele não estava com uma vida tão alinhada com aquilo que Deus queria que ele estivesse. E Ana vai ao templo orar. Que coisa linda. Ana foi orar. E lá na sua oração, ele observa e imagina que ela estava embriagada, porque ela estava orando silenciosamente, só se mexia os seus lábios. E ele repreende ela de uma forma bem grossa, né? Deixa eu ver qual foi o versículo. Versículo 14, e lhe repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Uau.
Agora imagine você orando aí no canto, angustiada por alguma coisa, ou angustiado, e eu chegasse para você e dissesse, mas rapaz, para com esse vício de tomar cachaça, rapaz, já está bêbado de novo. E a minha vida estivesse como a vida de Eli, não muito reta diante de Deus, e vocês sabendo como estaria a minha vida. Aí eu fico imaginando qual seria o teu comportamento e a tua resposta para mim. Talvez se fosse eu, dissesse assim, vá cuidar da sua vida. Você está com a vida toda troncha, cheia de pecado, encobrindo a safadeza dos seus filhos. Eu estou orando, porque enfim, Ana tinha razões, né? E às vezes nós temos muitas razões, né? Somos cheios de razões. Eu tenho meus motivos. As razões e os motivos para você fazer alguma coisa na sua vida estão estabelecidos na palavra. E naquilo que Deus fala para você. Não aquilo que você estabelece como uma verdade. Mas se você quiser continuar da mesma forma, continue. E colha o que você tem para colher lá na frente. Depois não diga que não foi avisado. Estou dizendo que Deus vai pegar você e vai estar em cima de um leito, e vai matar, e vai cavar, vai abrir cova, Não estou dizendo isso não. Aí Ana, meu Deus, versículo 15, aí Ana lhe replicou com estas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada, estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. O crente da palavra revelada, que sabe de tudo, certo? O sacerdote errado, chegar para repreender, o sacerdote certo, chega para repreender, tu não escuta? Imagina se ele tivesse com a vida troncha, se desse motivo de escândalos lá fora, se vivesse uma vida dupla, uma aqui e outra lá fora, se vivesse se prostituindo, se vivesse roubando. E ele não vive dessa forma e você não escuta? Mas quer ter os benefícios que tem por trás da unção. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 40, 41, 42, ele vai dizendo algumas coisas. Ele diz, olha, aquele que receber um profeta por reconhecê-lo como um profeta, receberá uma recompensa de um profeta. E ele vai citando algumas coisas. Quem recebeu um justo por suas qualidades de justiça, receberá a recompensa de um justo. Quem der um copo de água fria a um desses pequeninos, de forma alguma, não receberá a sua recompensa. A gente quer beber, a gente quer comer daquilo que a outra pessoa oferece, mas a gente não quer se sujeitar. Quando a pessoa que carrega aquela unção fala para a gente, quer mandar na minha vida, eu já tenho um dono. Eu sei que o seu dono não são os pastores, não são os profetas. Não estou dizendo isso não, o seu dono é Deus. Mas no lugar onde você está, existem princípios que devem ser obedecidos. E você deve ter muito cuidado com isso. Você deve atentar o seu coração para isso, todos os dias. Sondar ele. Existe alguma coisa aqui contra a minha liderança espiritual, contra aqueles que Deus instituiu sobre a minha vida? Me mostra, Senhor, que eu quero tirar isso daqui. E às vezes eu fico imaginando, porque o crente da palavra revelada, né, dessa palavra tão fantástica que a gente aprendeu, da graça, ele é exagerado demais no quesito bondade, no quesito
Amor no sentido romântico, porque botam um romantismo no amor de Deus que parece que é um amor entre um casal apaixonado. Que ninguém vê nada de errado, ninguém vê o defeito do outro, só vê quando casa. Agora, meu filho, já foi. Agora já era. O sacerdote todo troncho, Ana diz: não, meu Senhor. A vida toda troncha. Aí chega o pastor Rubem para nos orientar, para nos repreender, para dizer que é hora de parar, ou para dizer não, volte para o seu lugar que é hora de continuar. Não vive uma vida de escândalo, não está cobertando safadeza de nada de ninguém, não vive uma vida semelhante à vida em que ele vivia. Oxe, nada. Até diz que sim na frente, mas quando dá as costas. Aí tu quer beber da fonte, matando a fonte. Aí tu quer usufruir do que vai vir, do que tem proposto, segundo a visão que Deus estabeleceu dentro do coração, desse jeito, vai ficar assim, ó, olhando os outros. Mas fulano tem sorte. Aí também é o chegar dele. Olha. Não, eu não quero ver você nesse grupo. Eu quero ver você no outro grupo, sendo beneficiado, sendo molhado, sendo inundado, sendo cheio daquilo que Deus tem proposto, segundo a visão que Ele estabeleceu nesse lugar. Pode ficar de pé, eu vou concluir o texto, mas você fica de pé que a gente finaliza em 5 minutos. Versículo 15, novamente. Ana lhe replicou com estas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou qualquer bebida fermentada. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo, e até agora, pois, estou muito triste e desesperada. Porque a forma como ele tratou ela foi como se ela fosse uma vadia. Mas o que me deixa assim, bem animada, é a forma como ela trata Eli. É a forma como ela trata, é a importância que ela dá para aquele que era o sacerdote, para aquele que tinha a autoridade compartilhada da parte de Deus sobre a vida dela. Mesmo com a vida toda troncha, ela trata ele com a devida reverência. E eu fiz questão de finalizar aqui, porque o final disso aqui é muito bom. Versículo 17, então ele lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Uau! Agora, eu faço uma pergunta para você, e ela praticamente para mim já tem uma resposta. Se ela tivesse tratado ele com arrogância: você está doido, você, seu pecador, seu isso, seu safado, você não está cuidando nem da sua vida, agora eu estou aqui orando por causas minhas, que eu vivo angustiada, e você vem dizer que eu estou bêbada, me tratando como uma prostituta, como uma vadia. Faça-me o favor, saia daqui. Eu duvido que ele tivesse dito: vá em paz e receba aquilo que viesse buscar aqui. Talvez ele tivesse amaldiçoado ela. Talvez ele conhecesse a vida dela, soubesse que ela era estéril e tivesse dito: vai ficar estéril para o resto da sua vida. Mas porque ela se comportou de uma forma ao inverso, reconhecendo, mesmo ele estando errado, reconhecendo aquilo que de Deus estava sobre a vida dele, ele liberou uma palavra sobre a vida dela. Ele liberou uma palavra e disse: vá e receba conforme o que você veio buscar. Que o Deus de Israel dê para você hoje aquilo que você veio buscar aqui. E ela foi o quê? Ela queria um filho. E o restante do texto vai dizer: chegou em casa naquela noite, foram fazer menino. Gerar o menino. E para quem era estéril, recebeu. Tem possibilidades na sua vida. Se você abraçar a visão, se sujeitar
as autoridades compartilhadas por Deus nesse lugar, haverá um momento onde Deus vai liberar palavras sobre a sua vida, que vai destravar coisas que estão travadas há muito tempo. É uma disposição de coração. Eu não estou falando de bajulação. Eu estou falando de uma disposição de coração. De uma consciência. De um reconhecimento daquilo que de Deus existe nesse lugar. E você começará a experimentar. Você vai começar a experimentar, porque Deus vai começar a observar o seu coração e vai começar a liberar. E vai começar a liberar coisas. E você vindo procurar, pedindo, querendo algumas coisas. Ei, há um texto que diz, olha, lá em Salmos, ele diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus sabe o que existe aí dentro de você, o que você tem vontade, de cada detalhe, de cada ponto, de cada vírgula, de cada... Deus tem sonhos para realizar nesse lugar sobre a vida de algumas pessoas. Aleluia.